Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. E no vídeo de hoje, da série História da Igreja Católica, Doutores e Doutoras da Igreja, vou falar sobre São Roberto Bellarmino. Nascido em 4 de outubro de 1542, na Itália, e morreu em 1621. Foi canonizado pelo Papa Pio XI em 29 de junho de 1930. E no ano seguinte também foi o Papa Pio XI que o declarou doutor da Igreja em 17 de setembro de 1931, reconhecendo oficialmente sua importância para a teologia e para a defesa da fé católica. E sabe também o que tem grande importância? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe com outras pessoas, em outros grupos, deixe aí seu comentário, clique no botão do joinha e também ative as notificações para novos vídeos no canal. E São Roberto Bellarmino pode ser considerado, em muitos aspectos, um gênio esquecido. E durante sua vida foi amplamente reconhecido como um dos maiores teólogos da Igreja Católica, especialmente por seu papel fundamental na Contra-Reforma. E suas obras teológicas, como De Controversies, foram cruciais na defesa da fé católica contra os ataques das doutrinas protestantes e moldaram o pensamento teológico e apologético da Igreja por séculos. No entanto, em comparação com outras grandes figuras da Igreja, a memória de São Roberto Bellarmino não tem a mesma proeminência hoje em dia. Alguns motivos para esse aparente esquecimento podem incluir a complexidade de sua obra, seus escritos são densos e acadêmicos, focados em controvérsias teológicas muito específicas da época da Reforma, o que pode torná-los menos acessíveis ao público moderno. É uma linguagem mais acadêmica, voltada para uma tese específica. E o contexto histórico. Seu trabalho foi extremamente relevante para o período da Reforma e da Contra-Reforma. Mas, com o passar do tempo, alguns dos debates teológicos que ele enfrentou perderam a urgência, diminuindo a atenção ao seu legado. Outros santos, de certo modo, têm um maior apelo popular. Figuras como São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz têm um apelo mais direto à espiritualidade popular, o que contribui para a sua maior lembrança no imaginário cristão. Mas no aspecto de santidade, não há um santo maior ou menor. Há sim pessoas que acrescentaram e dedicaram totalmente sua vida a serviço do reino de Deus. É constado que São Roberto escreveu em torno de 32 obras. Alguns mencionam que ele levou 11 anos para concluir todas suas obras, mas ele deixa esse legado. Gostaria aqui de citar essas obras de forma muito breve, naquelas que dizem mais a respeito a tratados. E depois, comentar sobre duas obras que têm relação com a espiritualidade. São duas obras que eu vou citar que eu acho muito interessante. A Arte de Bem Morrer, que é um sentido profundo sobre a dimensão do ser humano nessa caminhada, e a elevação da mente a Deus. A mente deve ser sempre inclinada a Deus, pois somente nele a inteligência humana alcança sua plena realização. Em todas as obras que são assim escritas de uma forma de tratados, de teses acadêmicas, quando eu menciono teses acadêmicas, são obras dentro de um universo, por assim dizer, de faculdade mais intelectual,
que não tem uma finalidade direta de trazer ali uma linguagem para o restante da população. Se trata unicamente de um embate teológico, filosófico. E como eu já citei, uma das obras mais conhecidas da doutrina, né, das controvérsias cristãs, né, de controvérsias, onde ele tem um extenso tratado teológico em 3 volumes. Depois o Catequismos ex decreto, que é um catecismo exatamente para trazer e aproximar as pessoas da doutrina da Igreja Católica, chamado de Catecismo Menor, e esse catecismo usado para a instrução religiosa dos fiéis, especialmente voltado para as crianças. Depois tem o Catequismos Maior, que é a versão mais completa e detalhada do catecismo, voltada para uma instrução mais aprofundada. Temos a obra de Sumo Pontífice, que eu vou comentar logo sobre essa questão, que trata e defende a autoridade do Papa e a supremacia do poder espiritual sobre o poder atemporal. Temos ainda o tratado De a Missione Gratiae e Statu Peccati, que trata da doutrina do pecado original e da graça. De Laetes, que discute a natureza e os deveres dos leigos na igreja e na sociedade civil. De Potestate Summi Pontificis in Rebo Temporalibus, que aborda a relação entre a igreja e o Estado, defendendo a supremacia do poder espiritual. E o Explanatio et Salmos, que é o comentário exegético sobre os Salmos, voltado para a oração e a vida espiritual. Mas vamos lá. Eu falei sobre a obra do Sumo Pontífice. Por qual razão eu já vou chamar a atenção para essa obra, que é uma discussão teológica tradicional, que abordou a possibilidade de um Papa cair em heresia e as implicações disso para a Igreja. Então vejamos, atualmente há vários canais pseudo-católicos, e aqui ao falar isso de pseudo-católicos, eu não estou utilizando ad hominem, ou seja, não estou utilizando um termo para desqualificar tal canal, mas simplesmente por já ter visto os vídeos e os ensinamentos desses canais, eles não são católicos, pois não estão condizentes nem com o catecismo. Aparece em muitos momentos uma deturpação da realidade. E por que eu estou citando isso? Vocês podem ver por essa imagem. A pessoa coloca uma imagem que São Roberto Bellarmino seria contra o Concílio Vaticano II. Assim, qual que é o nexo? Se você já viu um vídeo desse, pode ser que a linguagem seja até interessante, a forma de construir o pensamento muito chamativa, pega trechos das obras, né, ou dessa obra aqui de São Roberto Bellarmino, né, destoa totalmente do sentido do que foi escrito. Bom, vamos ver o contexto, né, da obra de controvérsias, né, as disputas e das controvérsias da fé cristã. Então, São Roberto Bellarmino, né, como outros teólogos da Contra-Reforma, refletiu sobre a possibilidade de um Papa pessoalmente abraçar a heresia, um cenário extremamente raro e hipotético. E vejamos, extremamente raro e hipotético. E de tão raro e hipotético, desses canais que eu acabei de citar, e aqui não estou utilizando a memória de São Roberto Bellarmino para ficar atacando ninguém. Essa nunca foi e nunca será a proposta do canal. Mas eles também não têm direito de pegar trechos e deturpar, e o que eles acabam fazendo constantemente é atacar o Papa Francisco, que é aqui a bola da vez. Alguma pessoa eles têm que atacar. E isso sempre muito feito de uma forma até anticristã, que você não precisa ir para as redes sociais, você grava um vídeo, e muitas vezes tem alguns vídeos curtos, e o vídeo tão curto não retrata nada do que foi feito, eles não rebatem nem teologia, eles não tratam de filosofia. É daquela típica linguagem
do mundo da pós-verdade. Ficam criando um roteiro de uma linguagem chamativa, dramática, né? Infelizmente, há muitas pessoas que assistem e acham que aquilo lá é verdade. Mas voltando à questão, né, do Papa herético. Então, sim, o cenário é extremamente raro e hipotético. No entanto, né, o que São Roberto ele sustenta? Que um Papa não pode ensinar oficialmente heresia no que se refere à fé e à moral. Então vejamos nos documentos, né, recentes publicados, né, pelo Papa Francisco, né, mostra teologicamente onde há uma heresia. Vejamos, pode ali surgir discussões como que as propostas teológicas foram elaboradas. E alguma das cartas, das encíclicas, dos ensinamentos do Papa Francisco, né, há discordância sobre a elaboração dos termos teológicos, principalmente no que diz respeito à moral. Mas vejamos bem, se o Papa não pode ensinar oficialmente heresia, em virtude do carisma da infabilidade papal, declarado formalmente no Concílio Vaticano II, em 1870, mas já presente na tradição da Igreja. Então, na obra De Romano Pontífice, Bellarmino discute as possíveis consequências se um Papa, em sua vida pessoal ou em suas ações, caísse em heresia pública. Segundo ele, se um Papa se tornasse um herético público, ele cessaria automaticamente de ser Papa, pois perderia a fé que o conecta ao corpo da Igreja. Então vejamos, dentro desse contexto, muitos, né, volto a repetir, desses canais, né, desses pseudos canais católicos, eles vão pegar dentro desse contexto dizendo que o Papa Francisco é herético, os seus antecessores também foram heréticos, logo a sé está vacante. O que é a sé vacante? O trono petrino, né, o trono de São Pedro, o poder, a centralidade do bispo de Roma já não tem um exercício pleno em Deus, por isso sede vacantismo, que é uma heresia. Simplificando bem, o que seria uma heresia? É um destoamento, uma distorção dos elementos de fé e saindo do caminho. Agora, o que São Bernardino ele vai definir como heresia, né, como uma separação espiritual. Então, o Papa herético cessaria de ser a cabeça da igreja, como membro que se separa do corpo deixa de fazer parte dele. Portanto, ele argumenta que se um Papa afastasse da fé, ele deixaria de ser o chefe da igreja sem necessidade de um julgamento formal. Já que ninguém poderia julgar o Papa, é isso que São Roberto Bellarmino coloca, mas as suas próprias atitudes o estão afastando, né, do cargo, por assim dizer, né, do ministério petrino. Então, temos aí alguns trechos, né, que eu gostaria de citar. Vou citar 3 trechos aqui dessa obra do livro 2, né, de Romano Pontífice, né, o capítulo 30. O que ele coloca lá? O Papa, enquanto pessoa privada, pode cair em heresia assim cessar de ser Papa, se ele se tornar um herege manifesto. A igreja, então, não precisa depô-lo, pois ele já está deposto por sua própria ação. Então, vejamos. Nós não tivemos papas heréticos de forma manifesta, ou seja, eles não querem desviar ninguém da fé. Mas aí vamos pelas sandices, né, colocadas, né, são conceitos que eles gostam, né, uma linguagem chamativa, eles criam uma arte no canal bem chamativo, né, muitas pessoas assistindo, e às vezes o mais triste não é só o fato de assistir, né, são os comentários, né, acreditando, né, e enaltecendo o que esse pseudo-catolicismo, né, é praticado. Né. Depois, o outro item que gostaria de mencionar lá. Se o Papa caísse em heresia,
manifesta, ele, por esse mesmo fato, deixaria de ser papa e deixaria de ser membro da igreja. E a igreja poderia, então, ignorá-lo e agir como se ele não existisse. Isso também está lá no livro 2. Em um outro ponto, um papa que é manifestadamente herético cessa automaticamente de ser papa e cabeça, assim como ele cessa de ser cristão e membro da igreja, portanto, pode ser julgado e punido pela igreja. Então, ao abordar essa questão, com a consciência de que a figura do Papa é central para a unidade e a estabilidade da Igreja, mas também com a clareza de que a Igreja está acima de qualquer indivíduo, inclusive o Papa. Então, o argumento de Bellarmino sugere que o papado não é apenas uma autoridade administrativa, mas espiritual. Se o Papa perdesse essa conexão espiritual por meio da heresia, ele deixaria de exercer legitimidade, né, no seu ofício. Então, ao tratar dessa questão, Bellarmino reafirma a importância de confiar na providência divina, que sempre protegerá a igreja de um papa que cai em heresia formal e pública. E sua obra destaca a profunda interconexão entre fé pessoal do papa e sua função como guardião da fé para toda a igreja. Esse tema é relevante não porque tal situação tenha acontecido, mas porque demonstra a seriedade com que a igreja trata a pureza da fé. Então, ao refletir sobre a possibilidade do surgimento de um papa herético, ele trata exatamente nessa dimensão, as consequências. Algumas pessoas já estão dizendo, né, ou gostam de afirmar que é uma profecia, que isso iria acontecer e já está acontecendo pelos desvios. Mas, tampouco eles vão ler as obras, e a forma que a obra também é escrita é sempre numa forma de um contraponto de um comentário que foi feito, né, que foi colocado por um outro pensador da época. Então, São Roberto Bellarmino, né, de uma forma apologética. O que é uma apologética? Na defesa da fé, ele escreve para explicar o que está acontecendo, né? Então, esse é o sentido. Então, novamente, né, muitas vezes é mais fácil deturpar a mensagem, deturpar um texto. E se você não concorda com isso, novamente, deixe aí nos seus comentários, né? O comentário é aberto para concordâncias e discordâncias. E eu gostaria de agora, né, de comentar rapidamente sobre duas obras que, por assim dizer, fogem, né, dessa realidade, né, acadêmica da qual ele escreve. São duas obras, né, de cunho espiritual na questão da oração. Uma dessas obras é a elevação da mente a Deus, que não é apenas um ato de contemplação, mas um processo contínuo de abertura à presença divina. Trata-se de uma busca de intimidade com o Criador, onde os pensamentos terrenos e as preocupações são colocados em perspectiva diante da grandiosidade do amor e da misericórdia de Deus. Então, ao elevarmos a mente a Deus, transcendemos as limitações do mundo material e nos conectamos com a realidade espiritual, onde encontramos propósito e força para enfrentarmos as dificuldades. E essa elevação não requer apenas momentos específicos de oração, mas pode ser feita em qualquer situação, seja no trabalho, na rotina diária ou no silêncio do coração. Então, São Roberto ensinava, por exemplo, que a mente deve ser sempre inclinada a Deus, pois somente nele a inteligência humana alcança sua plena realização. E essa prática diária de elevar a mente a Deus nos ajuda a viver com maior sabedoria, caridade e paciência, cultivando virtudes que nos aproximam de nosso propósito final, a união com o Criador. Em suma, a elevação da mente a Deus é um caminho de transformação interior, que nos chama a viver em harmonia com sua vontade e encontrar nele a verdadeira fonte de sabedoria e paz. E isso, de certo modo, já vai dialogar com a outra obra chamada A Arte de Bem Morrer. Mas você fala assim, nossa, mas como assim a arte de bem morrer?
trata exatamente da preparação para a morte cristã, enfatizando a importância de viver de acordo com a fé para alcançar uma morte serena e a vida eterna. Belarmino nos convida a refletir sobre a mortalidade e a viver em constante união com Deus, de modo que a morte não seja temida, mas vista como uma passagem para a vida eterna com Cristo. E é interessante que alguma das frases que ele coloca, exatamente nessa questão da morte, não deve ser temida, mas preparada com confiança na misericórdia divina. Quem aprende a viver bem, aprende também a morrer bem, pois ambas as coisas estão intimamente conectadas. Vejamos, viver bem é, de certo modo, se preparar para morrer bem. E na hora da morte, o que nos trará consolo não serão as riquezas ou prazeres deste mundo, mas a confiança de termos vivido aí para Deus. Então, essa obra é um convite para olhar para a morte não como um evento sombrio ou temível, mas como o clímax de uma vida bem vivida em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Para Bellarmino, a chave para uma boa morte reside na preparação contínua da alma. E como que nós conseguimos preparar a alma? Elevando a nossa mente. E ele sugere que o cristão deve encarar a vida como uma peregrinação, com o objetivo de alcançar a união eterna com Deus. A preparação para a morte não acontece apenas no leito da morte, mas é construída ao longo de toda a vida, por meio de uma vivência plena da fé, oração constante, atos de caridade e arrependimento sincero. A vida é, para São Roberto Bellarmino, o campo de batalha onde se decide o destino eterno. Ele nos lembra que as distrações e vaidades do mundo são efêmeras e que a verdadeira sabedoria está em reconhecer a brevidade da vida e se preparar para o encontro com Deus. E esta preocupação constante nos proporciona paz, pois, como Bellarmino diz, aquele que vive bem não teme a morte. A morte, então, se torna uma etapa natural, na qual entregamos nossa vida a Deus, sabendo que fizemos o melhor para seguir sua vontade. E ao refletir sobre tudo isso, ele não está dizendo que é fácil, que quando nós sofremos pela perda de alguém, isso é algum tipo de drama. Não, ele está dizendo isso. Está simplesmente apontando que vivermos bem, viver na intensidade do amor, na busca de uma vida diferente, numa vida que olhe para o próximo, olha para as realidades do mundo e consiga ser luz da terra e sal do mundo. Eis o princípio, de realmente vivificar aquilo que nós chamamos de vida. Vejamos, vivificar aquilo que nós chamamos de vida, pois muitas vezes a vida, podemos ter a sensação que está perdendo a graça, mas não está. É preciso elevar constantemente a nossa alma a Deus e buscá-lo incessantemente. Agradeço pela atenção. Mais uma vez, se ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe aí seu comentário. Até o próximo vídeo. Paz e bem.